Iremos falar da civilização grega a partir da civilização micênica e cretense. Grécia Antiga é o nome que se dá à civilização que se desenvolveu ao sul da Península Balcânica, banhada pelo Mar Egeu e o Mar Jônico. A Grécia Antiga é muito importante por conta da civilização e de todos os legados deixados, o desenvolvimento da filosofia, a formação do sistema que ficou conhecido como democracia. Para facilitar o estudo e o entendimento da história grega, por se tratar de uma história muito grande, os historiadores estabeleceram uma divisão de períodos para estudar a Grécia. Nós temos o período pré-homérico, que vai falar sobre o povoamento da Grécia, o período homérico, poemas Ilíada e Odisseia e a formação dos gênios, período arcaico, a formação da polis, cidade-estado, período clássico, o auge da polis, período helenístico, decadência da polis e o domínio macedônico. Nesta aula, falaremos basicamente do período pré-homérico, homérico e uma parte do período arcaico, da polis, Atena, creto-micênica ou período pré-homérico. O período pré-homérico é caracterizado pela existência de grandes civilizações. Exemplo, cretense, e que é conhecida como civilizações minoica, e as civilizações micênica, que são os aqueus. Os primeiros povos a vir para essa região, eles vieram de muito longe da Ásia e eles ficaram conhecidos como Pelasgo. O que acontece? Na maioria das vezes, os povos que vinham, eles tomavam conta e o domínio das regiões que eram, que ali já tinha uma estrutura. E é bom entender que em Creta nós já tínhamos povos, já tínhamos o rei Minos, né? Nós tínhamos ali alguns palácios e esses palácios, eles tinham uma serventia, né? Esses palácios, eles serviam como residência das famílias real, ele era centro administrativo, econômico, religioso e muitos deles serviam de armazéns. Esses armazéns eram para receber aquele produto que eram cobrado como impostos e aqueles que iriam ser comercializados. Porém, o que acontece? Creta, ela foi invadida por um desses povos que vinham, que eram os aqueus. Esses aqueus, quando chegaram nessa região, eles conseguiram assimilar parte da sua cultura e, porém, eles também controlaram o mar Mediterrâneo. Por quê? Porque quando nós falamos na Grécia, nós falamos num território que tem um relevo montanhoso, no qual nós temos um solo que ele não é tão fértil, mas nós temos muita área no qual vai ser as áreas de navegação, e assim eles começam a colocar ali, né, a construir ali alguns portos. Por isso que falam que os aqueus, quando eles invadem Creta, além de eles absorverem a sua cultura, eles também vão controlar o Mediterrâneo. Porém, os aqueus não vieram sozinhos. Há estudo no qual historiadores afirmam que outros povos também contribuíram para a formação da Grécia, desse povo grego, que são os eólios, os jônios e os dórios. E nós vamos estar vendo sobre essa formação no decorrer da nossa aula. Porém, nesse momento, nós temos um desses daqui que vão vir para tomar esse território que já foram invadidos, né? Que já eram dominados pelos aqueus, que nós temos aqui por volta de 1200 a.C., a chegada dos dórios. Quem
eram os dórios? Dórios eram aqueles exímios guerreiros, saqueadores, conhecedores do ferro. Enquanto os povos locais utilizavam apenas o bronze, os dórios já tinham um domínio sobre esse minério. Então, ele tinha domínio do ferro, ele tinha domínio sobre os outros povos que ali já se encontravam. Quando eles chegam e tomam essa região para eles, o que vai acontecer? Muitos desses povos que ali viviam tiveram que se refugiar em outra localidade, em outro território, buscando ali outro local para se estabelecerem. Essa invasão dórica levou os gregos a fugirem e esse momento ele fica constituído ali a primeira diáspora grega, né? Alguns dirigiam para diversas ilhas vizinhas, enquanto outros rumaram-se para o interior. Porém, eles foram responsáveis pelo fim da civilização micênica. Lembra que eu falei de vocês da importância do palácio? Nós temos aqui uma reconstituição do palácio de Quinossos. Porém, esse palácio, né, ele serviu muito para o centro administrativo, econômico e religioso da época, né? E nós vamos ter aqui também falarmos um pouquinho sobre a religiosidade. Nós temos aqui a deusa mãe, deusa da maternidade, da fecundidade da terra, dos animais, dos homens e das mulheres. Só que não tinha tempo para eles, nem para os deuses e nem para os semideuses. A religião deles era politeísta. Lembra que eu disse que a invasão dos dórios, né, deu o final da invasão das civilizações pré-homérica? Pois então, aqui nós vamos iniciar o período homérico, no qual ele fica registrado por dois grandes poemas épicos da época, né? Narrado por Homero. Por isso nós temos o período pré-homérico e período Homero. Nós temos aqui Ilíada, que o motivo Ilíada ele vai representar o motivo que ocorreu a guerra, né? A guerra de Troia, que relata ali o episódio da guerra de Troia. O motivo da guerra foi o rapto de Helena, mulher de Menelau e rei de Esparta, por Paris, príncipe de Troia. Para vingar o insulto, os gregos cercaram a cidade por 10 anos e acabaram por destruí-las. E Odisseia, conhecido ali, né, no seu livro como Odisseu ou Ulisses, e nesse momento ele relata as suas, né, a Odisseia relata o quê? Conta as aventuras de Odisseu em seu retorno à terra natal, depois do fim da guerra de Troia. Enquanto Odisseu esteve ausente por 20 anos, pretendentes assediavam sua linda mulher, a Penélope, e ambicionaram tomar posse da sua casa e suas riquezas. Ao chegar, Ulisses vingou-se, matando-os. E também nós vamos ter aqui dentro do período homérico a formação dos gênios. Lembra que eu disse para vocês? O que são gênios? Gênios, a existência das unidades gentílicas, são pequenos agrupamentos humanos ligados por laços consanguíneos, liderado pelo pater. Exatamente isso, um pater. Quem era o pater? O pater era um homem mais velho, era um homem, não se representava ser o pai da família, mas um homem daquele grupo que seria a pessoa anciã, a pessoa mais velha ali, iria representar o seu grande poder sobre aquele grupo, aquela organização.
Porém, os gênios, o que caracterizavam o seu grupo? A autossuficiência, porque eles eram uma unidade básica de produção. E nesse momento, eles não tinham classe social e nem propriedade privada. Eram eles. Eles estavam ali para se organizarem, né? Eles estavam ali nesse momento de organização. Por isso, eles se organizavam de que maneira? O indivíduo, que era ligado por laços consanguíneos, formava-se um gênios, unidos formavam-se fátrias, as fátrias unidas formavam tribos e as tribos unidas formavam demos. Assim, teria ali uma organização política conhecida como sistema gentílico. Nós temos aqui uma divisão, no qual o indivíduo ligado por laços consanguíneos forma gênios. Os gênios unidos formam as fátrias unidas se formam tribos, tribos unidas se formam demos. Assim terá uma organização política. E essa organização política, ela só se deu a partir daquele movimento dos gênios, né? De termos o líder pátria como um representante. Só o que vai acontecer nesse momento aqui? As cidades e estados com o surgimento, né? Aqui, quando nós falamos em demos, vai surgir logo em seguida as cidades e estados, que vão surgir com a desagregação da comunidade gentílica. Exatamente isso. Com o crescimento ao longo do século, ocorreu grande parte do crescimento demográfico. Com o crescimento demográfico, o gênio perde sua principal característica, que era o quê? A sua autossuficiência, ou seja, o gênio não consegue produzir alimento para alimentar toda a sua população. Aí o que acontece? O pater ele desagrega essa unidade gentílica, separando de forma desigual. Para uns, eles dão grandes pedaços de terra, para outros, pequenos pedaços de terra. E terão aqueles que nem irão ganhar. Então, nós temos uma divisão aí, né? Nesse momento, nessa desagregação, vai surgir dois grandes conceitos, que é a propriedade privada para aquele que tinha mais, né? Conhecido como os bens nascidos, e aqueles que tinham pouco, ganharam pouco. Então, nós vamos ter aqui propriedade privada. E também surgirá nesse momento a classe social. Porém, é bom relatar que aqueles que não ganham terra, né? Aqueles que não ganharam essa terra, nessa divisão que o Pater fez, esses buscaram refúgio também em outras, eles se dispersaram para outra região. E eles, uns foram, né, para o sul da Itália. O sul da Itália. E assim, esse momento, ele se ocasiona como segunda diáspora grega. A saída desse povo, dessa localidade, desse momento, dessa comunidade, no qual eles não foram beneficiados, e buscaram refúgio, né, em outras terras, em outro território, sendo que o Pater divide essa terra em grandes partes e pequenas. Alguns são beneficiados, outros não. E quando nós falamos em classe social, nós temos aqui os eupátridas, né, uma nova configuração social existente. Os eupátridas, que era conhecido como bem-nascidos, que eles ganhavam as melhores terras, como eu havia dito. Os geórgis, que eram os pequenos agricultores, que eram aqueles que ganhavam poucas terras. E os tetas, né, que eram aqueles conhecidos como marginalizados, mas aqueles que não ganharam terra nenhuma. E é bom ressaltar que com a desagregação dessas polis e essa divisão, vai surgir nesse exato momento, né, as cidades e estados.
E uma dessas cidades-estados que nós vamos falar nesse momento é a cidade e estado de Atenas. Temos várias, porém as mais importantes cidades-estados que surgiram a partir da desagregação dessa comunidade gentílica, as mais importantes cidades-estados que vieram, né, com essa desagregação foi Atenas e Esparta. E nesse momento nós vamos ver um pouquinho sobre o período arcaico, no qual nós vamos falar sobre Atenas. Exatamente isso. Consolidação das cidades-estados, os proprietários de terra formaram a classe dominante da polis, no qual exercia seu poder através de regimes autoritários ou oligárquicos. Cada cidade-estado grega era um centro político, social e religioso autônomo, com uma classe dominante, deuses e um sistema de vida própria. Porém, o que ocorre? Atenas foi erguida pelo Jônio, no alto de uma colina, a poucos quilômetros do mar Egeu. A cidade possuía bons portos naturais, o que estimulou os atenienses a se voltarem desde cedo para a navegação, a pesca e o comércio marítimo. Atenas foi governada por um rei, auxiliada por conselhos aristocratas, chamado de Areópagos, e por um grupo de magistrados que formava o arcondato. Olha lá, o arcondato. Os arcontes eram escolhidos entre os aristocratas de maior privilégio. Então, essas cidades aqui, elas foram crescendo, né? Tendo aqui suas grandes representações. Porém, como eu disse ali, as cidades, as polis, né, tinham suas autonomias, tinham suas leis próprias e também algo em comum entre elas, que era a religião, a cultura e a língua. Eles têm em comum religião, a cultura e a língua, porém eles têm autonomia política e militar, e eles são autônomos, tá? Bom, como eu estava falando do poder do rei, né, nós temos aqui a evolução política de Atenas, monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Porém, aqui nós vamos ter o que eu disse, era governada pelo rei, só que ele tinha ali pessoas para te ajudar, que eram os aerópagos. E aí, o que acontece? Essa oligarquia também serviu logo em seguida ali, né, para auxiliar, substituir o rei, no qual eles tiveram os arcontes, que eram também aristocratas, só que eram pessoas que tinham privilégios, pessoas no qual ela tinha representações maior. E em seguida, nós viemos com um poder de tirania, ou a tirania, né? Que o tirano governava com poder autocrático. Exemplo desse, nós teremos o Pisistrato, como um dos representantes da tirania, né? No qual eram governantes que tomavam o poder à força e valia-se do apoio popular para exercê-lo de modo autoritário. E a democracia, que tomava as decisões da polis e delas participavam todos os cidadãos, né? Nesse momento aqui, nós vamos ter quem? Um grande representante, que é Crístenes. Pois, o que acontece? Ele vai diminuir a força das famílias aristocráticas e aumentar a do povo comum, chamado pelos gregos de demos. Isso daqui, é a política que era exercida nesse período dentro de Atenas. Porém, as lutas populares e as suas reformas ocorriam.
Cada um desses tinha uma forma de governo, tinha ali estabelecido um grande momento para exercer, né? E nomear algumas pessoas para ter o poder dentro dessa política. O legislador Solon, ele promove ali alguns tipos de reforma. Ele cancela as dívidas, ele extingue a escravidão por dívidas, ele dividiu o cidadão em 4 categorias, tentando mostrar a eles que tinham uma liberdade, né, dentro desse processo que estabelecia dos ricos ocupar cargos importantes ou não. E Solon substituiu também aquele momento de ter o poder dentro de riqueza pelo nascimento. E isso era interessante. E além desse momento, também ele diminuiu as forças do aerópago e criou 2 grandes órgãos, que era a Eclésia e o Boule. A Eclésia era a Assembleia Popular, cuja função era votar aquelas leis, e a Boule era conselho composto de 400 membros encarregados de preparar as leis. E aí nós temos um governo, né? Nós temos um governo tirano. Lembra do primeiro governo tirano? Nós temos o Pisistrato, exatamente, que Pisistrato confisca as terras dos aristocratas e distribui-as entre os pobres, concedendo empréstimo aos pequenos agricultores. Construiu portos, canais, bibliotecas, incrementou o comércio exterior de Atenas e permitiu ao homem comum acesso à vida cultural. Mas o que acontece nesse momento? Nós, a partir, né, da morte de Pisistrato, seus filhos eles tentam ter, né, dar prosseguimento, mas eles não conseguem levar adiante, ter o desempenho que o pai tinha nesse período. E aí nós vemos aqui Clístenes, né? Clístenes, que foi aquele que ele decreta ali, ele institui a democracia. E que tipo de democracia é esse? Que forma que ele coloca esse processo democrático? Para protegê-la, e criou a lei do ostracismo. Clístenes, todo cidadão, fosse rico ou pobre, podia participar diretamente do governo. Aí dizer-se que ele é o pai da democracia, palavra que resulta da junção de 2 outras, demo, povo, crato, poder. Isso é poder do povo. Porém, o que acontece nesse momento? Para defender sua democracia, os atenienses criaram o ostracismo, que consistia na expulsão da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse ameaça à democracia. E por fim, nós temos Péricles. Nós teremos Péricles, o nosso governante, que ele consolida a democracia, estabelecendo a isonomia, que significa igualdade de todos perante a lei, a iseguria, que é a igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia, e a isocracia, igualdade e participação no poder. Porém, Péricles foi quem aperfeiçoou e criou um tribunal popular compostos por cidadãos para julgar toda espécie de causa. Nele, o próprio júri fazia o papel de juiz, isso se dava a palavra final. Também Péricles promoveu uma reconstrução de parte de Atenas, destruída. Péricles promoveu também a reconstrução da parte de Atenas, destruída pelos persas. Realizou várias obras públicas e estimulou o desenvolvimento intelectual e artístico, especialmente do teatro. Por isso,
O tempo em que Péricles liderou Atena é chamado de século de Péricles.